Amados, após esta linda mensagem, falando a respeito do poder do santo irmão Aldo, eu quero dizer para a igreja que por muitos anos, dentre nós, num corpo visível, a mão do santo irmão Aldo estendeu para abençoar todos aqueles que confiavam que sobre ele o poder do Pai estava. Mas mesmo assim, muitos não compreenderam. E desta forma, teceram comentários maldosos contra o servo de Deus. Mas primeiro, para fundamentar o que eu vou lhes dizer, eu quero dizer para a igreja que os profetas que nos antecederam também sofreram. E alguns deles, para fortalecer a sua fé, para vencer as lutas que eram intensas, ainda tendo o corpo na terra, Deus Pai elevou o seu espírito ao céu e ali mostrava para eles o que lhes esperava, para enchê-los de coragem e de muita fé. Dentre eles, eu vou destacar o amado apóstolo São Paulo, aquele que antes era um perseguidor e agora defendia com todo o seu poder e força o nome de Jesus. E isto lhe causou muita perseguição, muitas lutas, a tal ponto de Deus Pai arrebatar o espírito de São Paulo ao céu e mostrar para ele as belezas que lhe esperava. Como São Paulo descreveu isto? Pela sua sabedoria e humildade, São Paulo escreve assim: e eu conheci um homem que no corpo ou fora dele foi até o terceiro céu, aonde ali contemplou maravilhas criadas por Deus para os seus povos vencedores. Deus elevou o espírito de São Paulo para fortalecer a tua fé, a teu ânimo, porque a luta para quem serve a Deus é intensa. Então, irmãos, quando nós anunciamos que o irmão Aldo, quando ainda tinha o seu corpo, por vezes ele subia ao céu, ou era levado em espírito, e ali ele contemplava as maravilhas reservadas para um povo vencedor. E por isso, nos seus ensinos, mostrava para nós que vale a pena lutar. E nessa subida ao céu, Deus Pai fortalecia a sua fé e o seu ânimo, pois a luta de um profeta é tão grande que muitas vezes o corpo não suporta. Mas assim, ao voltar à terra, voltava com todo vigor para continuar na sua obra. E eu me lembro que numa dessas subidas aos céus, do amado apóstolo São Paulo, ele descreve que ali ele contemplou maravilhas criadas por Deus para o seu povo desfrutar. Observem a igualdade. O irmão Aldo, em uma dessas idas ao céu em espírito, Deus Pai mostrou para ele o lugar. Creio eu que o mesmo que São Paulo viu e definiu como algo que o olho da carne não pode contemplar. Mas o irmão Aldo descreveu, e na descrição do irmão Aldo, alguém compôs um hino muito bonito, quando o irmão Aldo disse para a igreja que lá no céu há um lugar maravilhoso, reservado para o povo vencedor. Através desta palavra, surgiu o hino
lugar maravilhoso. Estou lhes mostrando isto para que não se desanime diante das lutas, porque elas são pesadas. Conheço apostólicos que não têm o dom da pregação, mas que têm o dom de defender o poder e a autoridade e os ensinos do irmão Aldo através de gravações enviado para uma grande parte. E assim ainda há muita luta para tentar desanimá-lo. Mas não pode. Tem que continuar firme e fé. Agora eu vou passar para a mensagem do boletim. Na noite de ontem, nós meditamos no título da mensagem, Direito à salvação de sua alma. Primeiro precisamos compreender que Jesus, para nos dar este direito, primeiramente, ele sofreu e padeceu por aquilo que não devia. Carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que era para nós, ele carregou sobre ele, quando colocaram sobre sua cabeça aquela coroa de espinho. Ali ele estava carregando todas as nossas dores e a nossa enfermidade, para que nós pudéssemos, através dele, adquirir a nossa salvação. Mas ainda assim, em troca de tudo isto, Jesus nos pediu obediência e amor. Ainda assim, muitas criaturas acham tão pesado e tão difícil cumprir as regras divinas, mas prefere as vaidades deste mundo. E por falar em vaidade, eu volto um pouco atrás, trazendo na memória de cada irmão a beleza raríssima de Maria Santíssima. A Bíblia descreve que Maria Santíssima era de uma beleza rara, nunca vista em toda a face da terra, a tal ponto que ninguém era capaz de fitar os olhos nela, a não ser o seu amado Filho Jesus, que igual a ela, era de uma beleza singular. Tanto isto é verdade, que um homem chamado Pablo, governador da ilha de Malta, aonde Jesus passou certa vez pregando, aquele homem era um observador, e ele passou a descrever os atos e a pessoa de Jesus. E então ele descreve ao plenário daquela época uma carta dizendo assim: aqui no meu reinado passou um homem chamado Jesus, de cabelos longos, de cores indefinidas, estatura média, de uma beleza sem igual. Eu nunca tenho visto sorrir, muitas vezes tenho visto chorar. Mas chorar por quê? Porque ele via a escravidão que a humanidade estava sofrendo, e ainda assim não paravam para ouvir a sua mensagem, que era de paz e de amor. Tempos depois, Jesus lá no céu, São Paulo foi preso para ser levado a Roma e lá ser julgado. Acontece em que o navio que ia conduzindo São Paulo sofreu uma terrível tempestade na mesma ilha de Malta. E ali então o navio precisou parar. E todos desceram do navio. E ali estava fazendo um frio terrível. E São Paulo então começou a juntar gravetos para fazer um fogo para aquecer o frio. Em uma dessas buscas de graveto, uma víbora venenosa prendeu o dedo do amado apóstolo São Paulo. E os habitantes daquela ilha, chamado os bárbaros, murmuraram entre si, dizendo: este homem certamente é fugitivo da justiça.
Ele fugiu da justiça dos homens, mas não fugiu da justiça divina. E esperava que em poucos dias São Paulo, aquele homem, ia cair morto. Acontece que os dias se passaram e São Paulo começou a pregar. E aqueles homens da ilha, os bárbaros, acharam tão importante a mensagem de São Paulo, cuja mensagem fizeram retornar nas mentes deles a passagem de Jesus quando por lá esteve. E então passaram a abraçar a doutrina e a disciplina, a tal ponto que aquele povo se converteu. Mas acontece que durou 3 meses ou 90 dias. Veio um outro navio de Alexandria, e então para pegar o amado apóstolo São Paulo para ser levado a Roma. Em sua partida, observem bem, os bárbaros que entendiam que ele era fugitivo da justiça, mas que o amaram profundamente, quando então o navio chegou para transportar o amado apóstolo São Paulo para Roma, a Bíblia nos descreve que eles fizeram uma barreira humana para impedir a saída de São Paulo. Mas então São Paulo, para consolá-los, disse assim: deixe-me ir e não se preocupe comigo, pois eu sou um prisioneiro em Cristo Jesus. Preso está o meu corpo, mas goza de perfeita liberdade o meu espírito. E saibam vocês que por onde eu andar, levarei comigo o semblante alegre e atencioso de cada um, que parou não para ouvir a minha palavra, mas para reviver em sua memória o nome de Cristo Jesus. Este São Paulo, que subiu ao céu para fortalecer a sua fé, semelhantemente ao santo irmão Aldo, por amor ao Evangelho, foi prisioneiro lá em Roma. Eu considero um dos maiores pregadores. Quando lhes disse da beleza rara de Maria Santíssima, eu quero completar dizendo que, embora possuidora de uma beleza rara, Maria Santíssima nunca se importou com a beleza corporal, porque ela sabia que para Deus o importante é a beleza espiritual. E quando alguém é inteiramente fiel a Deus, pode não usufruir de uma beleza material, mas o brilho do Espírito reflete no seu rosto, tornando assim uma jovem bonita, uma mulher bonita, um jovem, um varão bonito e um senhor bonito, porque Deus não olha o corpo, mas olha o Espírito. Foi por isso que Jesus disse que nós seríamos o sal da terra e a luz do mundo. Mas por que Jesus nos comparou como o sal da terra? Qual é o papel do sal? O papel do sal é conservar e dar gosto ao nosso alimento. Pois bem, todo aquele que conserva a doutrina, os ensinamentos do irmão Aldo, dá gosto olhar para o padrão apostólico, uma jovem, um senhor e uma senhora, dá gosto. E quando ele age desta forma, o brilho do Espírito reflete no teu corpo. E então se conclui aquilo que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ora, todo apostólico que é fiel, verdadeiro, ele brilha no mundo de escuridão, espiritualmente falando. A Bíblia nos diz que somos como estrelas brilhantes perante ao Pai, se formos fiéis. Por isso, meus amados irmãos, nesta oportunidade, aonde nós meditamos ontem na mensagem o valor da nossa salvação, entendemos que Jesus é que nos concedeu esta oportunidade. E hoje, então, nós vamos meditar na outra mensagem, que tem por título: o irmão Aldo pede a união do povo apostólico. Primeiramente, eu quero dizer para a igreja que os 3 anos que Jesus pregou em um corpo visível, não foi possível Jesus promover uma unidade entre todo o seu povo. Não que lhe faltou poder, mas as perseguições
eram implacáveis. E por isso, Jesus não pôde reunir e unir aquele rebanho em torno de si próprio. Mas isto ele deixou na sua promessa para o outro Consolador. Agora eu quero lhes dizer que Deus Pai preparou e dirigiu o seu povo por 3 anos através de Jesus. Ao findar o seu ministério terreno, Jesus foi para o céu. Aí é que está. Os santos apóstolos, para anunciarem o nome de Jesus, primeiro eles se reuniram e uniram-se em torno de um só objetivo, que era de provar ao mundo que Jesus não morreu. Que Jesus, naquele domingo chamado de Páscoa, ele ressurgiu à vida, trazendo a vida para nós. O povo daquela época, os sacerdotes, os religiosos, não queria que anunciasse o nome de Jesus como Filho de Deus. E por isso, empreenderam também sobre os apóstolos uma intensa perseguição, e que cujo amado apóstolo São Paulo, antes da sua conversão, fez parte desta perseguição. Até o dia em que ele se dirigiu para a cidade de Damasco para impor castigo sobre os apostólicos que lá estavam reunidos. Jesus, sabendo do que Saulo era capaz de fazer, então Jesus, no esplendor da sua glória, apareceu para ele. E Saulo não resistiu ao esplendor da glória de Jesus. Aquele homem, poderoso materialmente, estava agora no solo, caído, cego sem poder enxergar. E então Saulo, Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele respondeu, caído no chão: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Vamos refletir um pouco. Saulo estava indo para Damasco para impor um castigo sobre os filhos de Deus. Agora, paremos um pouquinho para meditar na oração de Jesus, uma das suas últimas orações, quando ele disse assim: Pai, referindo-se a nós, Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me destes, porque assim, Pai, como eu sou um com o Senhor, eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou contigo. Observem a unidade de Jesus para com o Pai e para com o seu povo, de tal maneira que ele não disse para Saulo: por que tu persegues o meu povo? Mas disse: por que tu persegues a mim? Porque quem persegue um verdadeiro apostólico, quem abre e usa o dom de falar para criticar o seu irmão, está criticando a Jesus. É por isso que o santo irmão Aldo sempre se preocupou de nos ensinar a verdadeira unidade espiritual, pois só assim podemos ser unidos. Pois bem, os santos apóstolos então se reuniram e uniram em torno de um só objetivo, e a união daquele povo formou um grande povo para Deus. E aquela igreja levou milhares e milhares de almas para o céu. Como lhes disse ontem, aquela igreja alcançou o ápice da pregação na pregação dos santos apóstolos. Alcançou o ápice dos milagres também com os santos apóstolos. E a nossa igreja apostólica, em que o irmão Aldo tanto luta pela nossa unidade espiritual, ela deu-se início à sua restauração no ano de 1953. Através das ondas do rádio, o jovem pastor Eurico Matos Coutinho, com sua mensagem suave, entrava nos lares
penetrava em nossos corações, nos convencendo da vida errada que nós vivia. Através do bispo e da missionária, então deu-se a restauração da Igreja dos Santos Apóstolos. Depois veio a Santa Avó Rosa como consolador, para trazer a nós a perfeição e para se cumprir aquilo que São Paulo disse quando ele deixou escrito: em parte eu prego porque conheço, e em parte por revelação. Mas quando manifestar o que é perfeito, tudo isto será aniquilado. Mas enquanto não manifestar, seguirei seguindo o meu galardão. Provando que na vida dos santos apóstolos não foi manifestado o Consolador. Quando ele diz que em parte ele pregava porque conhecia e em parte porque era revelado. Mas quando se manifestasse o que há perfeito, tudo aquilo seria esquecido. E graças ao amor e à misericórdia do Pai, manifestou nos nossos dias a doutrina mais perfeita, que dá ao homem o direito de ser santo e que dá à mulher o direito de ser santa. Para as mulheres, eu quero trazer uma palavra bíblica muito importante. Os irmãos sabem da história de Maria Madalena. Aquela mulher rejeitada por aquela população, e eles sabiam que Jesus pregava contra todos aqueles princípios, mas eles não achavam erro em Jesus. E então armaram uma cilada para aquela mulher, e ela foi pega em flagrante adultério. E levaram diante de Jesus, e disse assim para Jesus: a lei de Moisés pede que alguém pego em flagrante adultério deve morrer apedrejada. A Bíblia diz que Jesus, escrevendo na areia estava, escrevendo ele ficou, algo que ninguém nunca decifrou. E de cabeça baixa, Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Continuou a escrever. Ao levantar os seus olhos, os acusadores daquela mulher não estavam mais lá. Jesus então olha para ela e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Não te acusaram? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: vai e não peques mais. Daquele momento em diante, Maria Madalena se tornou a primeira mulher discípula de Jesus. Maria Madalena foi a primeira mulher a contemplar Jesus na sua ressurreição, naquele domingo de Páscoa. Maria Madalena foi escolhida pelos santos apóstolos para tomar conta da mãe de Jesus. É Maria Madalena que contempla a assunção da Virgem Maria. Porque quando os apóstolos estavam pregando, Maria Madalena cuidava da Virgem Santa, até o momento em que os anjos vieram buscar para levar para o céu. Maria Madalena que descreve que Maria Santíssima desfaleceu e apareceu em seu rosto o sorriso de uma jovem de 15 anos, porque Deus conservou a sua beleza e a sua pureza. Por isso digo para as irmãs que quando sufoca o seu próprio eu, deixa as vaidades deste mundo, se tornam-se discípula de Jesus e tem a honra e a glória de ter o amparo de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa. Assim como nós, que somos discípulos de Jesus, recebemos deles todo o amparo celestial. Mas para isto, é preciso entender e buscar a unidade espiritual, entender que todos nós em santidade somos iguais para Deus. Observem bem, se estivermos em santidade, o pastor não é maior do que o regente e os coristas. Os coristas não é maior do que os membros.
são todos iguais para Deus, com um diferencial. O galardão é proporcional ao trabalho que nós realizamos. Mas também não basta ser pastor. Tem que ser dedicado, compreensivo, estudar, para trazer um alimento espiritual para o povo, para que o povo sinta-se vontade de voltar para buscar mais alimento. Eu quero dizer para a igreja que São João descreve a respeito da nossa doutrina, quando ele diz: e eu vi um manancial de água viva que descia do trono de Deus Pai, formando um grande rio, onde os pássaros saciavam a sua sede e descansavam na sombra do Altíssimo. São João estava falando do manancial de água viva, que é esta doutrina que Deus Pai nos deu para reger a nossa vida. O grande rio, aonde saciamos a nossa sede, é a doutrina da Igreja Apostólica, a sombra que nos ampara, aonde nós recebemos o conforto e o amparo celestial através da Santa Voz Rosa. Mas tudo isto, se buscarmos a perfeita unidade espiritual entre irmãos e irmãs. Então, seguindo aqui na minha linha de raciocínio, eu quero ler para a igreja. O irmão Aldo pede a união do povo apostólico. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, venho lhes fazer um pedido sincero e essencial. Sejam unidos. A união é a base da nossa força e da continuidade da obra de Deus. Cada um de nós tem uma missão importante. Pastores, obreiros, regentes, músicos, coristas e famílias. E todo o povo apostólico, quando caminhamos juntos, apoiando-nos mutualmente, compreendendo e respeitando uns aos outros, nenhum de nós, respeitando uns aos outros, e respeitando uns aos outros, formamos uma igreja sólida e inabalável. Nenhum de nós pode realizar sozinho a grande obra que o Senhor nos confiou. Eu, irmão Aldo, e a Santa Voz Rosa, dependemos da dedicação e fidelidade de cada membro do ministério e de todos os irmãos e irmãs, assim como um corpo precisa de todos os seus membros para funcionar, a igreja precisa da colaboração de todos para cumprir sua missão. Unidos, somos mais fortes e nada poderá nos derrotar. Observem bem, meus queridos e amados irmãos, esta palavra do santo irmão Aldo, a respeito da nossa união, da nossa convivência entre irmãos, aonde não pode haver contenda, desavença, porque se isto acontece, não somos um povo unido. E eu quero mostrar para a igreja, como o irmão Aldo nos ensinou, que sozinho ninguém vai a lugar algum. E eu provo esta verdade recorrendo-me às Sagradas Escrituras para mostrar para a igreja que Jesus, após ser batizado nas águas do Rio Jordão por São João Batista, Jesus se afastou por 40 dias, por 40 noites, entre as feras no deserto, se preparando para o seu ministério. Ao sair de lá para pregar, Jesus não saiu imediatamente pregando. A Bíblia nos diz que Jesus foi beirando o mar da Galileia, e observem bem que com todo o poder e autoridade ele veio para realizar a obra. Mas ele sabia que sozinho era impossível ele realizar as obras. Por isso ele saiu ali beirando o mar da Galileia, onde os pescadores ficavam pescando. Foi naquela caminhada que Jesus encontrou André.
e chamou André para segui-lo. Mas André não sabia quem era. Mas a unção da palavra de Jesus convenceu André. E André largou as suas redes e passou a seguir a Jesus. E André então levou Jesus a Pedro, seu irmão, que era um outro pescador. E então Jesus disse para Pedro: tu és pescador de peixe. Segue-me e farei de ti pescador de alma. Desta maneira, Jesus reuniu 12 homens. A eles deu poder e autoridade e o nome de apóstolos. Estou lhes mostrando isto, que sendo Jesus o autor da vida, o Filho do Altíssimo, ele não realizou uma obra sozinho. Ele dependeu do ser humano. Agora observe bem, se Jesus dependeu do ser humano, quem é nós para não dizer que não precisamos do nosso semelhante? Assim o irmão Aldo, para revelar a nós a perfeita vontade do Pai, também dependeu e depende de nós. Para que o poder do Pai seja feito, seja conhecido, é preciso haver um povo que mereça este poder ser presente. E um dos pontos mais importantes é a união, a unidade espiritual. Há um provérbio que diz: um por todos e todos por um. Essa verdade deve ser vivida entre nós, cada um se colocando ao lado do outro, em espírito de fraternidade e amor ao próximo. Nesta caminhada, se estivermos unidos em uma só fé, em um só coração e em um só propósito de servir a Deus, nenhum inimigo poderá nos vencer. A união nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida e tornar o trabalho da igreja mais leve e frutífero. Por isso recomendo e aconselho, cultivem a união em todos os aspectos na igreja, entre pastores, obreiros, entre regentes, músicos e coristas, e principalmente dentro da família. Porque eu, como pregador, eu digo, a união começa nos lares. Marido compreendendo sua esposa, vice-versa, filho respeitando a autoridade do pai, obedecendo as orientações deste pai e cooperando com ele. Então, esta união se estende para a igreja e aí fica mais fácil o trabalho da igreja. Uma família unida sabe respeitar, evitar divisões, disputas, desavenças, se torna exemplo de paz e amor. A união é o caminho para recebermos bênção. Observem aqui, irmãos, que o irmão Aldo nos ensina a nos desviar das contendas. Eu só quero, para confirmar esta palavra, trazer uma passagem bíblica de um patriarca muito importante para Deus. O patriarca Abraão, o pai da fé. Quando Deus disse para ele deixar a sua parentela, porque ele, Deus, iria através de Abraão formar uma grande nação que ele pudesse dirigir. Acontece que Abraão, ao ouvir a voz de Deus, deixe a tua parentela, ele deixou as terras e então chamou o seu sobrinho, o justo Ló. E naquela longa caminhada, as ovelhas e os gados de Ló cresceram, e assim como os de Abraão. Mas acontece que os pastores de Jó quiseram entrar em discussão com os pastores de Abraão, a ponto de o próprio Jó querer discutir com Abraão. Eis aí como deve agir um filho de Deus. Quando ele veio para discutir com Abraão, Abraão disse: não convém o meu espírito contender com o teu. Olha que sabedoria. Não convém o meu espírito contender com o teu. Disse Abraão: se tu escolheres a direita, partirei para a esquerda. E se tu escolher a esquerda,
partirei para a direita, porque não convém o meu espírito contender com o teu. Sabe por quê? Porque aonde dá contenda e desavença, Abraão sabia que Deus não opera nesse meio. A igreja apostólica é ciente e sabe desta verdade. Muitas vezes, dentro da razão, é preciso calar a boca para evitar a contenda, porque Deus não opera no meio da contenda. Agora, observem, a igreja tem ensinos preciosos para transformar a vida. Agora, é claro que, ao contrário disto, o opositor de nossa fé, se encontrar fraqueza, sabem do que ele é capaz. E para encerrar esta leitura, eu digo assim, recebermos bênçãos preciosas dos céus de Deus Pai e dos seus santos. Portanto, repito com firmeza, sejam unidos, aceitem este conselho, dado em nome da Santa Vó Rosa, se assim procederem, a Igreja Apostólica será cada vez mais forte e todos nós seremos felizes e abençoados. Agradeço desde já, pois sei que aceitarão este meu pedido e recebam meu abraço fraterno de profeta apostólico com a paz do Senhor. Aí está, meus queridos e amados irmãos, e eu vou parar por aqui, até mesmo porque também a hora não permite, e o que eu tinha para lhes falar, nesta noite eu falei.